Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 26 de março de 2021, já estamos praticamente a última semana, tem um resquício ainda do mês de março na próxima semana, mas já estamos terminando o mês de março e até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor se derramou, o Senhor concretizou, o Senhor manifestou a sua vontade que é boa, perfeita e agradável em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você viva um dia maravilhoso, uma sexta-feira muito especial, última sexta-feira do mês de março, que a glória, a presença, o poder, o mover, a plenitude do Senhor se estabeleça poderosamente e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos lendo Mateus 16, falando sobre a identidade de Jesus, e quando nós falamos da identidade de Jesus, obviamente, automaticamente, estamos falando da nossa identidade. A nossa identidade depende única e exclusivamente de uma visão, de um conceito, de uma consciência, de uma averiguação. Quem é Jesus para mim? Quanto mais eu souber quem é Jesus para mim, mais eu saberei quem eu sou, qual a minha verdadeira identidade, né? Às vezes nós vemos as pessoas, e principalmente essas novas gerações, né? Onde vivem exatamente isso que eu tenho falado para você, vivem a intervenção dessa cosmocracia, né? E uma das principais contingências, uma das principais dúvidas é da sua própria identidade. É uma geração que estuda, é uma geração que tem assim um conhecimento de tecnologia, de computador, de celular, aplicativos, sites, opiniões, um monte de coisa, mas é uma geração que tem uma identidade muito frágil, muito fraca. Uma das razões, eu diria, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu vivo, o pior de todas essas situações é não saber quem é Jesus, o que significa Jesus. Jesus é a nossa matriz, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso gabarito. Então, é exatamente essa falta de profundidade em relação a Deus que leva essa geração, as passadas também, mas principalmente essa, porque nós estamos vivendo nessa, né? As demandas, as contingências dessa geração. Então a gente percebe que há uma fragilidade muito grande. Pessoas que, primeiro, acham que o mundo está em dívida com ela. Segundo, ninguém pode falar nada de ninguém, né? Tudo que se faz é em nome de uma pseudo-liberdade, é em nome de uma entre aspas, consciência, né? Liberal, humanista, existencial. Então você passa a conviver com esse tipo de situação a todo momento, né? A todo momento. E nós ficamos, vamos dizer assim, a impressão que nós temos, né? Nós, que eu digo gerações anteriores, é que quanto mais a gente ficar quieto, melhor. Não é? E a gente fica quieto, com certeza, porque cada um é cada um. Mas, se você aferir do lado de dentro, né? Do lado de dentro, então isso é uma situação e eu quero falar mais a respeito. Mateus capítulo 16, versículo 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino, dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então nós estamos exatamente chegando no ápice, né? Vamos dizer assim, né? Do ministério de Jesus, no ápice do livro de Mateus, que é exatamente quando a identidade de Jesus é totalmente manifesta, né, aos discípulos, e os discípulos identificam quem é Jesus, se não de uma maneira muito profunda, mas com certeza o Senhor interfere, o Espírito Santo se manifesta através de Pedro, e Pedro diz que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bom, quando a gente entende isso, e obviamente aqui no sentido teórico, teológico, a gente sabe, a gente entende que Jesus Cristo realmente é esse ser que liga o céu com a terra, que conecta as questões celestiais, espirituais, com as questões humanas, terrenas. Ele é aquele que atrai, né, sobre a sua vida, o seu ministério, a sua maneira de ser, a manifestação plena de Deus. Aí vale sempre ressaltar, porque nem sempre, né, a gente, quando está ouvindo uma pregação, alguém falando a respeito, nem está falando de maneira errada, nem por dolo, mas às vezes a gente entende que Jesus Cristo aqui é a segunda pessoa da Trindade. Aí você vai falar, mas ele não é? Claro que ele é, mas ele não está como segunda pessoa da Trindade, tá? Ele está homem, ele é Deus, 100% Deus, e ele é homem, 100% homem. Aqui ele escolheu estar homem, tá? Então, quando Jesus está manifestando a sua identidade, ele está manifestando o quê? A plenitude de Deus. Como homem, ele está refletindo, ele está sendo o canal, ele está sendo o condutor perfeito da obra da divindade. E qual é a obra da divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Qual é a obra da divindade? A obra da divindade é criar toda uma condição, um ambiente, para que o homem se conecte com a família chamada Trindade. Então a família chamada ser humano se conecte plenamente, perfeitamente à família chamada Trindade. Esse é o trabalho da Trindade, e claro que eles são eternos, mas de maneira didática, esse é o trabalho da Trindade todos os dias. Daí ele fala em Lamentações 3 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, esse é o ministério do Senhor Jesus. Ele é o sumo pontífice, né? Ou seja, ele é a ponte maior, a ponte perfeita que liga, porque a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5, eu sou não. É Paulo que está dizendo, né? Então está falando que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas presta atenção, 1 Timóteo 2,5 diz assim: Jesus, o quê? Homem. Jesus, homem. Está bem declarado ali em 1 Timóteo 2,5. Então Jesus, homem, ele é a ponte, ele é o sumo pontífice, né?
é igual aquela música tão célebre, tão bonita, né? Americana, da dupla Simon e Garfunkel, né? Ele é a ponte perfeita. Então é exatamente essa condição que o Senhor estabelece. É por isso que esse momento é maravilhoso. Porque no momento em que a sua identidade é expressa, é manifesta, é reconhecida, automaticamente a identidade da igreja, do povo de Deus, também é expressa e é conhecida. Daí Jesus falar, e se você perceber, é toda uma linha de raciocínio espiritual que vem a parte da concordância. Dar-te-ei, né, as chaves dos céus. O que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem aqui na terra será desligado no céu. Ou seja, quando nós vivemos a nossa identidade nessa profundidade, nessa consciência plena, aquilo que nós concordarmos aqui na terra, e lógico, uma concordância, né, inspirada, totalmente baseada na vontade da divindade, na vontade da Trindade. Não é qualquer concordância em qualquer situação. Não obstante, toda e qualquer concordância humana, de seres humanos, haverá sim uma expressão espiritual. É por isso que a atividade de casal, a atividade de um casamento, nesse aspecto é tão importante, e você vê tão pouco, tanto na palavra de Deus, como nos dias de hoje. Qualquer momento, qualquer geração. Tanto é que você percebe que uma boa parte das concordâncias que delas dependeram os ministérios dos servos do Senhor naquele momento, uma boa parte das concordâncias de fato, ipsis literis, como o Senhor havia estabelecido, não foi de casal. Foi de ou homens ou mulheres. Então vamos lá. Ruth e Noemi, né? Moisés e Josué, depois Josué e Caleb, Pedro e João, depois Pedro e João Marcos, né? João Marcos, não João, discípulo primo de Pedro, o outro João, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, né? Que na verdade não escreveu, ele compilou o que Pedro ditou, né? Então você percebe que sempre, então você tem Paulo e Timóteo. Em outro momento você tem também João Marcos, né? Marcos foi tanto discípulo de Pedro como discípulo de Paulo. Então você tem sempre essa plenitude de concordância. Paulo e Barnabé, né? Davi e Jonatas. Nem sempre foi de casal, porque nem sempre marido e esposa andaram na plenitude que o Senhor Deus havia estabelecido, por uma questão de limite. Limite humano, da pessoa, não do Senhor. Mas enfim, mas você percebe o quê? Uma concordância perfeita, uma comunhão perfeita. Esse é o trabalho da Trindade. O meu Pai trabalha e eu também. Não é? Então, quando eu penso dessa maneira, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A gente sabe de cor, João 3,16. Então, olha só olha que incrível. Porque Deus amou o mundo. Não é porque o mundo tinha necessidade, né? Não é essa a declaração. Deus veio ao encontro do mundo porque o mundo estava precisando. Que é o que as pessoas acham. Que Deus vai abençoar porque a pessoa está precisando. Não. Deus não abençoa porque eu estou precisando. Deus me abençoa porque eu creio. É diferente. É uma outra plataforma de entendimento. Passa pela fé. E a fé passa pela confiança. E a confiança passa pelo conhecimento. E o conhecimento passa pelo amor. E todos esses conceitos, eles se interligam, eles se conectam. Amor, confiança, conhecimento, fé, e aí
né, a ação, a dinâmica divina sobre tudo isso. Então você percebe sempre nos discursos, né, de Jesus, seja conforme a tua fé. Não é seja conforme a tua necessidade. Não é porque você está com esse fluxo de sangue, né, porque está cheio de gente aqui que está precisando de cura. Não. Quando aquela mulher tocou nas vestes, na orla do vestido de Jesus, numa orla rabínica, né, uma roupa festival, uma roupa né, litúrgica nesse sentido, e tem tem toda uma explicação nessa orla. Aquela mulher tocou naquela orla, primeiro ela sabia o que significava aquela orla. Segundo, ela sabia o que significava aquela orla em relação à sua vida, porque aquela orla representa a lei. Não é assim que era feito? A orla não era cheia de trancinhas, fazendo alusão aos 613 estatutos de Moisés. Então ela toca onde? Na palavra. Quem é a palavra? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então ela toca, não porque, e ela foi curada não por causa da sua hemorragia em si. A cura da hemorragia em si foi, na verdade, o resultado de uma consciência de quem era Jesus. Então, quanto mais eu me revisto do conhecimento de Jesus Cristo, aí você vai entender o que diz a palavra. E a vida eterna é essa, que conheça o Senhor seu Deus e ao seu Filho a quem ele enviou. Vida eterna é isso, simples assim. Quanto mais eu conhecer o Pai e o Filho a quem ele enviou, mais vida eterna eu terei de revestimento. Não é assim que a Bíblia fala quanto ao noivo e a noiva? Que o noivo virá buscar uma noiva ataviada pela justiça? E o que é uma noiva ataviada pela justiça? Ataviada é atavio, né? Roupa, revestimento. E o que significa alguém que está revestido de justiça? Engraçado, né? Ao contrário da nossa cultura ocidental sobre casamento, noiva e noivo, que o noivo, diz aí a crendice popular, que o noivo não pode ver a noiva, né? O vestido da noiva, a noiva no dia do seu casamento, né? Só no momento da cerimônia. Mas, aos olhos da Bíblia, quem dá o vestido da noiva é o noivo. Por quê? Porque ele virá buscar uma noiva ataviada pela justiça. Ou seja, uma noiva totalmente revestida pela palavra, pela manifestação e a plenitude do noivo em si. Então é essa noiva, é essa constituição poderosa e maravilhosa que nós devemos expressar na nossa identidade, no dia a dia, no ponto a ponto. E quando eu penso nisso, e é o que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos em Mateus 16, é exatamente isso. O que Jesus está mostrando? Que exatamente essa identidade, desculpe, vai fazer da minha visão, eu diria mais filosoficamente falando, essa minha cosmovisão vai estar totalmente conectada com a cosmovisão de Jesus Cristo. Então eu sei o que está acontecendo no mundo, eu sei. Eu sei porque eu ouço as notícias, com certeza. Mas eu recebo essas notícias, olho com esses olhos, conforme a cosmovisão, né, cristocêntrica, e aí essa minha visão é que vai nortear a minha vida em relação àquilo que eu estou vendo no mundo. Então essa pandemia, por exemplo, essa pandemia que é terrível, é trágica, daqui a pouco a gente vai estar orando por todos nós, por todos os nossos queridos, nossos amados, né? E eu fiquei sabendo ontem do Marco, que está reagindo lá na UTI, o doutor Marco, lá de Sorriso, Mato Grosso, né? Um médico, servo do Senhor. E a Maria Helena, que está aqui em São Paulo, que está na fila para entrar na UTI,
porque precisa, aos olhos humanos, desesperadamente de oxigênio e do equipamento, né? E que não tem naquele momento, e que ela está assim, nós estamos orando por ela. O tio Nelson, que está nos equipamentos, lá na UTI, e orando por tantos outros, né? Então existe sim uma questão ali no mundo. Isso eu recepciono, eu assimilo, eu absorvo, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou chorar. Mas do outro lado, essa minha visão de cosmovisão divina, ela precisa prevalecer. Prevalecer como? Crendo que o Senhor Jesus pode. E crendo, não é só que pode, porque crer que Deus pode, todo mundo sabe. Mas crer que Deus deseja é o nível mais profundo, porque eu conheço a Deus. Então eu creio que Deus deseja também, porque era assim que acontecia com Jesus Cristo. Você tem fé? Você crê? Que queres que eu te faça? Não era sempre assim a indagação de Jesus? Aí você vai falar, meu Deus, um leproso, que queres que eu te faça? Ou então um cego de nascença, que queres que eu te faça? Seja conforme a tua fé. Né? Uma pessoa paralítica, que queres que eu te faça? Seja conforme a tua fé. Óbvio, né? É uma pessoa cega, é uma pessoa paralítica, é uma pessoa leprosa. Não, Jesus queria ouvir da pessoa. Qual era a visão daquela pessoa sobre Jesus? Quem era Jesus e o quanto Jesus poderia alterar, transformar, tocar, ministrar? Isso não é apenas uma palavra positiva, né? Não obstante o Evangelho ser as boas novas, as boas notícias, mas essas boas notícias precisam estar interiorizada, incorporada na minha maneira de enxergar, como eu vou devolver essa notícia para o mundo. A questão toda é que nós, como igreja, hoje em dia, uma boa parte, ou a maioria, ou a esmagadora maioria de todos nós, é que quando nós recebemos uma notícia, nós não temos um ambiente para que tudo isso seja processado e devolvamos essa notícia diferentemente. É como aquele equipamento que purifica o sangue, que alguns de nós precisamos desse equipamento. Então, o sangue está ali, mas ele precisa ser purificado por aquela máquina, para devolver para aquele corpo de uma maneira purificada. E nós somos exatamente, né, no sentido figurativo, esse equipamento. Mas será que eu estou tendo lastro? Será que, como diziam os antigos, será que eu estou tendo estofo, alicerce, plataforma, para que eu possa devolver essa notícia de uma maneira completamente diferente? Não é negativismo, não é irresponsabilidade, não é negligência para não seguir os protocolos, né? Como alguns dizem aí, põe toda a pressão e a culpa em Deus, desculpe falar assim, né? De maneira didática, mas é isso. Não, porque eu vou, porque eu faço, porque eu aconteço, porque Deus. Depende, hein? Cuidado. Por quê? Porque existe um ambiente totalmente desfavorável, terrível e trágico. Mas eu, na minha concepção, naquilo que o Senhor me coloca como representante, nós todos como representantes dos céus aqui na terra, temos sim que viver essa palavra. Ah, eu sou Cristo, aí Jesus devolve, né? Automaticamente. E você é Petrus, ou seja, uma fagulha, um pedaço de pedra, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é exatamente esse ambiente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra
como já está estabelecido no céu. Que o céu venha à terra e que a terra suba ao céu. Esse é o teu trabalho. Esse é o meu trabalho. Então, quanto mais eu conheço de mim, é porque eu estou conhecendo muito mais de Jesus Cristo. E quanto mais eu conheço de Jesus Cristo, quanto mais eu conheço de mim, eu estarei apto para exercer o meu sacerdócio, o meu trabalho. E quando eu falo sacerdócio, não é apenas o meu aqui, que estou lendo a palavra, ministrando. Não, o meu sacerdócio, o nosso sacerdócio é onde nós estamos, que o Senhor nos chamou. Seja a pessoa açougueira, coletor de lixo, médico, engenheiro, advogado, padeiro, vendedor, comprador, esteja ele num palacete, esteja ele numa casa de madeira, aonde ele estiver, onde for o ambiente que o Senhor o colocou, ali é o seu sacerdócio, ali é sua constituição, ali é o seu, a sua capacidade que o Senhor colocou, no talento que o Senhor estabeleceu. Então, é esse céu que nós precisamos incorporar. É essa condição celestial que eu preciso trazer à terra, que eu preciso mover por sobre a terra, que é exatamente o que Jesus fez todo o tempo, que é exatamente o que todos fizeram, antes e depois de Jesus, nas suas tarefas, nas suas responsabilidades. Fosse rei, fosse profeta, fosse pescador, fosse tecelão de redes como Paulo, fosse, que mais? Rainha como Esther, fosse conselheiro do rei como Mordecai, fosse músico como Asaf, fosse poeta como Isaías, literato, o escritor, enfim, fosse escriba como Esdras, fosse, como é que fala? Eunuco do rei como Neemias, ou como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também como eunucos. Ou seja, todos eles tinham exatamente a configuração exata do seu manequim e se sentiram bem, e se sentiram felizes, e viveram essa alegria flor da pele, porque eles estavam revestidos por essa roupa, revestidos por esse manequim que só cabia neles. Ezequiel, Jeremias Oséias e todos os outros, Jonas, quanto mais eles se incorporaram, eles se revestiram dessa vestimenta, parecendo aquela vestimenta de super-herói, quanto mais eles se vestiram dessas roupas que o Senhor havia preparado para eles, mais eles manifestavam, estivessem onde estivessem, como Daniel numa cova, como Sadraque, Mesaque e Abidnego numa fornalha, como José numa prisão no Egito, Quem diria? Como Jacó no vale de Jaboque, desesperado porque o seu irmão estava vindo no seu encalço para matá-lo. Como Ruth, que quando chega ali na terra de Israel, ela chega como maldita, mas reconhecida como abençoada. Ruth, a mãe do avô de Davi. Então é exatamente esse revestimento, é essa indumentária que o Senhor deseja que você seja revestido. Exatamente, para que eu e você tenhamos toda a consciência do que devemos fazer. Como nós vamos receber essas notícias?
né? Isso está tão disseminado no nosso meio, né? Como nós recebemos a notícia e como nós vamos passar para os outros, né? Ou será que eu serei mais um na rede social replicando a mesma notícia? O que Deus enxerga dessa situação terrível? Como que Deus age, se manifesta? É assim que eu quero viver. Eu quero receber a notícia, levar para o céu e voltar com a mesma notícia, mas de uma maneira completamente diferente. Sem ser negativista, sem ser negligente, sem ser irresponsável, sem ser, positivista. Não. Eu quero o parâmetro, a maneira de cosmovisão dos céus para enfrentar, reverberar essa notícia de uma maneira boa, perfeita e agradável, porque em tudo o Senhor conhece todas as coisas. Não é assim que ele respondeu para Pilatos? Não é assim que ele respondeu? Pilatos falou: eu tenho todo o poder para te soltar e para te prender, para te matar ou para te deixar vivo. E o que Jesus falou? Na cosmovisão celestial, nenhuma autoridade você teria se do Pai não tivesse sido derramada. Não é você que me leva, sou eu que quero me entregar. Então, quando você entende essa visão e você começa a andar e a ser desenvolvido, processado agindo, inspirado por essa visão, então é lógico que aí toda essa situação será por você não só entendida, mas você terá lastro, você terá consistência, constituição para realmente fazer aquilo para o qual você foi colocado, né? Tem uma pessoa que eu sempre vivo, eu vivo assim no bom sentido, que ele é meu amigo, né? Mas a gente às vezes fica discutindo a respeito. Não porque lá nos Estados Unidos, não porque lá na Suíça. Aí eu falo para ela assim: então é assim, né? Quer dizer que a tua mãe falou, vou ter um troço, aí você nasceu, e quando você percebeu, a tua mãe não somente teve um mal súbito e você nasceu, mas também ela teve um mal súbito no lugar errado, que é no Brasil. Você deveria ter nascido na Suíça, nos Estados Unidos, na Holanda, na Suécia. Você nasceu num país de terceiro mundo, num país emergente, num país subdesenvolvido. Nessa geração é pandemia, é um monte de coisa, é conflito de narrativas, é uma controvérsia em tudo que se faz, em tudo que se vê, em tudo que se ouve. Tudo é relativizado, não existe ninguém, né, que seja plenamente consistente para você ouvir uma coisa. Não, você tem que ver se a pessoa está falando certo, de onde ela vem, como é que ela vem, porque a quem ela está representando, né? A quem ela está de maneira subliminar defendendo, se é A ou se é B. E aí eu fico no extremo de um, no extremo do outro. Então, era para você ter nascido em outro lugar. Agora, como eu creio que eu vivo aqui, que eu nasci aqui, e que eu estou exatamente no lugar que eu deveria estar, então é aquilo que eu sempre ensino às minhas filhas: o melhor lugar para se estar no universo é no centro da vontade de Deus, seja na Suíça, no Brasil, no Morro do Alemão, no sei lá onde, na comunidade sei lá da onde, não importa. O que importa é eu estar no centro da vontade de Deus. O que Jesus está aqui expressando para os seus discípulos é exatamente isso, certo? Ele está expressando que o centro da vontade de Deus era aquele lugar. Mas em Cesareia de Filipe é o lugar mais assim contaminado espiritualmente de todas as entidades, de todos os templos. O templo maior, que é o templo ao imperador César, né? Que o imperador César também era adorado. Que esse lugar, Jesus,
é esse lugar. A minha identidade está sendo expressa, declarada, manifesta aqui. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. O céu veio para a terra. O céu se manifestou na terra. Não importa quem estava ao redor. Jesus, o autor e consumador da nossa fé, finalmente estava estabelecido na sua identidade naquele lugar. E não importa se é pandemia, se é infecção, se é virose, se é coronavírus, se é corona, se é Covid-19, não importa o termo. O que importa é que o Cristo, o Filho do Deus vivo, está manifesto através da minha vida, e eu estou revestido no manequim que ele preparou, que só tem o meu número, só eu posso vestir. E essa constituição está sobre a minha vida, e assim, claro, por conseguinte, está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, como eu já falei, estou orando pela dona Maria Helena, pelo Marco, pela Ana Paula, pelo tio Nelson, por todos os outros que o pessoal tem pedido oração, os familiares, né, da Cicampana, do interior de São Paulo, que alguns desses componentes das suas famílias estão com a Covid-19, estão aí passando pelos hospitais, e fila de internação, e fila de leito, em fila de equipamento. O Senhor esteja sobre cada um deles, e nós estamos orando em nome de Jesus. A graça, a glória, o poder, o mover do Senhor sobre cada um. Vamos orar em nome de Jesus. Também as minhas tias que estão aqui, minha tia Rosália, a Alzira, todos seus queridos, meus tios todos, primos, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, também meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, bispo Antônio, Luiz Henrique, seu Augusto, dona Efigênia, também a Márcia, o Fábio, a Amanda, o Fábio, todos, João, Roseli, Ângela, a Glória, a Presença, o Walter, Raquel, Kátia, também a Eva, a Cida, seus familiares, o Carlos também, em nome de Jesus, a Glória, a Presença, o poder de Deus, Josué, Joel, Walter, já falei, Magda, também Rosa Araújo, estamos orando por todas essas famílias, Solange, a Dona Ana Maria, um beijo para a senhora, também a Ema, sua filha, estamos orando, a glória, a presença, o poder de Deus, a plenitude, a Sônia lá de Vinhedo, né? Também a Kátia lá de Valinhos, a glória, a graça, a presença do Senhor, também o Marcão, né? O Marcão que está lá em Portugal, junto com a sua esposa, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um, em nome de Jesus. Vamos orar. A Lenice, lembrei, Marcão e Lenice, Deus abençoe vocês. Vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te clamamos e colocamos os nossos familiares diante do Senhor. Essa pandemia, essas circunstâncias terríveis, trágicas, a todo momento alguém vem com noticiário de que o recorde foi alcançado, foi atravessado o recorde, é um outro recorde negativo de morte, de infecção, de leito, de hospital, de uma série de coisas. Senhor, nós colocamos tudo diante do teu altar. Derrama-te sobre nós, que nós como igreja possamos viver a nossa condição e a nossa constituição, na nossa identidade, porque somos embaixadores do Rei, somos cidadãos dos céus, somos representantes celestiais, Senhor, para que nós possamos ter na nossa conduta uma constituição, uma capacidade, um alicerce, fincados, fundamentados, enraizados na rocha eterna que tem nome, Jesus Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra principal, a grande pedra que foi cortada não por mãos humanas, como diz Daniel, e que veio sobre os reinos, e que esmiuçou todos os reinos, e o seu reino é sempre eterno. Jesus Cristo,
o autor e consumador da nossa fé. Derrama-te, ó Deus, fortalecendo-nos, cada um de nós, nossos idosos, nossos avós, o marido, a esposa, os pais, os tios, sobrinhos, filhos, netos, tua presença, o teu mover, o teu poder, em nome de Jesus. Patrícia também, que o Senhor te abençoe e te guarde. A Regina, minha cunhada, a graça, a glória do Senhor esteja trabalhando aí na tua recuperação também, em nome de Jesus. Todos, a presença, o poder de Deus, visita-nos, ó Deus, na nossa imunidade, na nossa resistência orgânica, mental, emocional, psicológica. Senhor, que nós tenhamos base, que nós tenhamos consistência, fortaleza nesse momento, em nome de Jesus, e sejamos fortalecidos, porque o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, e que nós vivamos essa fortaleza não por nós, pelo nosso vigor, pela nossa capacidade, pela nossa maneira de ser, não, mas pelo Senhor que nos reveste, e nós nos incorporamos da tua grandeza, da tua glória e do teu poder. Por isso, derrama-te, ó Deus, vem sobre nós, cada um de nós, ó Deus, visita-nos no corpo, na saúde, artérias, veias, sangue, coração, fígado, rins, tireoide, ouvidos, olhos, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Recebam a vida, recebam o mover de ressurreição, a glória e o poder de Deus se movendo sobre a tua vida, através da tua vida. Você seja impregnado, transbordantemente visitado por essas águas curadoras, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, Deus de maravilhas. Nós vemos os gestores batendo cabeça, com narrativas, sempre um colocando a culpa no outro. Mas, Senhor, o Senhor é Deus. Por isso, derrama-te sobre a nossa terra, com justiça e juízo, para que haja realmente um mover pleno do Senhor. Justiça e juízo andam juntas. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, para que o nosso povo seja curado, visitado, o Senhor possa fazer o bem por onde for, seja no norte, no sul, no sudeste, no nordeste, no centro-oeste. Deus de poder, de maravilhas, derrama-te, cura, visita. Nosso povo carece do Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, perdoa-nos na nossa iniquidade, no nosso pecado, como país, como nação, como povo e também como igreja. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. E que nós vivamos uma sexta-feira maravilhosa. A alegria do Senhor seja a nossa força. E por onde nós formos, aonde pisarmos com a planta dos nossos pés, aonde tocarmos com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão. E o teu reino se manifeste sobre e através de nós. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família e todos os teus queridos em nome de Jesus. Porque ninguém pode te resistir. Você carrega o amor de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã. Um beijo para você. Amanhã, sábado, estamos aqui a partir das 10 horas. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Uma sexta-feira irradiante, feliz, alegre, porque o servo do Senhor, que conhece o seu Deus, não tem o direito de ficar triste. Por quê? Porque pertence ao caráter de Deus a alegria. A alegria, ela precisa ser algo de dentro para fora. É a alegria que vem do altar do Senhor. Não é alegria, euforia. Essa alegria o mundo tem. Mas a alegria que vem da parte de Deus é de dentro para fora. E que você viva totalmente transbordante dessa alegria em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo para você. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.